Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à semifinal do Summer Camp All Stars. Primeiramente, gostaria de estar dando as boas-vindas ao Di, à Lari, a gente da moderação, aos nossos semifinalistas, a Gabi, a nossa primeira finalista, que também está aqui acompanhando tudo, aos membros do júri. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de já estar comunicando a vocês que todos os membros do júri, eles já deixaram um voto prévio, tá bom? Só pedindo para vocês confirmarem, vocês estão conseguindo me escutar todos? Meu volume está baixo? Henrique, a Camila falou que tá baixo. Você tá usando fone? Eu estou usando fone. Acho que se tirar, melhora. Tá bom, peraí, só um minutinho. Testem agora. Melhorou? Bem melhor. Melhorou. Ótimo. Deixa eu só botar aqui. Prontinho, perfeito. Bom, gente, antes de qualquer coisa, como é de costume já nos últimos reality do Realityverse, todos os nossos membros do júri, eles já deixaram um voto prévio, tá? Por que que isso acontece? É para evitar a ausência em júri. Aqui no Realityverse, principalmente nos nossos primeiros realities, nós já tivemos inúmeras situações onde membros do júri não votaram, onde membros do júri não apareceram para votar. Então, nós temos o costume da gente a gente pede para todos os membros do júri deixarem um voto prévio. Então, todos eles, Gui, Janderson, Paulo, Misaela, Marco, Camila e Duck, os 7 membros do júri, eles já deixaram um voto prévio. Então, a gente tem o que a gente chama de um pré-resultado, né? O objetivo dos nossos semifinalistas aqui é eles convencerem os membros do júri ou alterarem o voto ao seu favor, ou, enfim, convencer de que você deve ir para a final do Summer Camp All Stars. Todos os membros do júri, eles podem sim trocar de voto, tá? Tanto que a gente chama isso de voto prévio. Então, não é ainda o voto oficial deles, mas eles já deixaram ali um voto prévio no confessionário, tá? Então, a gente não vai ter nenhum membro do júri ausente hoje em questão de voto. Sendo assim, eu vou perguntar se algum dos semifinalistas tem alguma dúvida ou se a gente pode começar. Podemos começar. Por mim, tudo bem. Tudo certo. Beleza, então seguindo a ordem definida por vocês três hoje mais cedo, a gente vai começar com o Christian, tá? Christian, você tem 10 minutos para suas considerações iniciais, tá? Caso você queira, você não precisa usar esses 10 minutos, você pode usar menos, mas caso você ultrapasse esses 10 minutos, eu vou estar te interrompendo, tá bom? Fique à vontade para começar quando quiser. Estão me ouvindo mesmo, né? Sim. Beleza, vou começar então. Gente, boa noite ao júri. Eu tô muito, muito feliz e orgulhoso de chegar até aqui, porque eu honestamente achei que seria quase que impossível, por já ter vencido ano passado, por ter 2 vitórias, mas eu espero que isso não influencie de jeito nenhum a escolha de vocês. Eu espero mesmo que vocês votem de acordo com o que aconteceu exatamente nessa temporada. E aí, se eu for merecedor na visão de vocês de chegar até a final, eu não conto com o seu voto hoje, nesse caso. E o que eu mais gosto no Summer Camp é isso, né? Todos vocês, todos nós, do primeiro eliminado até aqui, todos podem escolher ditar o jogo da forma que quiser. Então, o voto de cada um de vocês é importante. Eu tô aqui preparado para responder qualquer questão, qualquer pergunta que vocês tiverem. Vou ser 100% sincero, porque sim, eu joguei. Eu sei que algumas pessoas viram o meu jogo como algo falso, ou que eu fui mentiroso, ou que eu fui uma decepção. Nas minhas outras temporadas eu era uma pessoa muito leal. Enganei também algumas outras vezes, mas nunca joguei do jeito que eu joguei aqui, sem medo, sabe? Com vontade de ganhar mesmo. Então, eu principalmente começo dizendo que no início do jogo eu não tinha uma aliança firmada com absolutamente ninguém. Acho que talvez nos 3 primeiros dias era uma certeza isso, e depois eu queria saber onde exatamente eu ia cair, com quais pessoas eu ia cair. Não tinha ninguém nessa temporada que eu já tinha jogado antes e sido muito próximo, ou já tinha jogado e a pessoa saiu antes, ou a gente tinha jogado de lados diferentes. Então eu realmente joguei querendo
pensar só nessa temporada. E eu não queria tomar decisões precipitadas, prometer nada muito cedo, fazer uma aliança e depois ter que lidar com ela até o final. Então eu fiquei realmente aberto. E isso acabou, por muitas vezes, me deixando como uma pessoa falsa, né? Aos olhares de algumas pessoas. Mas era porque eu realmente não queria fechar nada, eu queria estar seguro onde eu ia pisar quando eu oficialmente fechasse o que eu queria, com quem eu queria. Dali pra frente eu seria leal. Eu fui leal aos meus. A gente chegou aqui com muita luta. A gente lutou muito porque a gente teve minoria em alguns momentos. Grande parte das vezes, na realidade. Depois, quando a gente achou que estava começando a empatar, veio a repescagem, e aí, por mérito do Santi e da Jess, eles voltaram, não voltaram nossos aliados, então, mais uma vez, a gente teve que lutar para ficar, mas grande parte desses momentos eu senti que eu também tive um jogo que era meu, que era unicamente meu, com mais ninguém além de mim, porque eu estava conversando com as pessoas, mesmo que elas não fossem da minha aliança, de modo que eu não era o alvo principal do meu lado. Então, quando teve o ciclo de provas, foi o Thomas e a Gabi que foram votados. Em alguns outros momentos, na afinidade, optaram por não me tirar. E, por incrível que pareça, não tinha nenhum plano. Eu acho que eram resquícios de um social que eu tive durante todo o jogo. E eu acho que isso também é um mérito meu. Eu também tenho mérito nas provas, porque teve aquela vez que eu tirei um ponto só na prova de conhecimentos, e depois eu fui eliminado pelo Ryan na prova de afinidade, eu fiquei com 2 pontos, então era vencer ou vencer. E aí eu fui para habilidade com sangue nos olhos, tremendo mais que tudo, barriga doendo, e aí eu ganhei a prova e ganhei a imunidade. Eu acho muito, eu tenho certeza absoluta que eu teria saído daquela vez. Naquela vez não tínhamos poder ainda, não tínhamos vantagem, não tínhamos nada. E, e mesmo assim eu venci, então pra mim foi assim, acho que um dos melhores momentos. Sobre os participantes, eu acho que eu vou guardar, se vocês tiverem perguntas, pra não gastar agora ainda. E aí, se mais pra frente, as coisas que eu acharem que são muito necessárias de falar sobre cada um, eu acho que a gente tem 5 minutos no final, né? E aí eu falo, mas eu tô realmente aberto a todas as perguntas que vocês quiserem fazer. Eu confesso que tô um pouco chateado, que já tinha algumas pessoas. Todos já votaram, mas alguns não entraram aqui. Eu queria muito tentar convencer todos vocês. Acho que convencer é realmente a palavra certa. Eu queria explicar para todos vocês o meu jogo e talvez mudar, né? Porque eu senti por um momento que poderia ser eu o barrado. Espero que não. Mas é isso. Acho que eu encerro aqui. Tá bom, Christian, muito obrigado. Essas foram as considerações iniciais do Christian. Agora a gente vai estar passando para o Rico, seguindo a ordem definida pelos 3 semifinalistas, tá bom? Eu vou estar habilitando aqui. Prontinho, Rico. Quando você estiver pronto, você pode começar. Você tem 10 minutos também. Tá me ouvindo? Sim, Oi. perfeitamente. Então, gente, boa noite para vocês. Eu queria falar primeiramente que eu estou bastante feliz pelo meu desempenho, porque é semelhante um pouco o desempenho da minha primeira participação. Só que dessa vez eu tentei não fazer muitas alianças, eu tentei manter as alianças das pessoas que eu queria jogar junto, mas eu também tentei deixar em aberto com as pessoas que conversavam comigo. E aí, essas pessoas que conversavam comigo, eu tentava ajudar de alguma forma. Pessoas que não jogavam comigo, eu tentava manter um bom social com elas. E nessa vez que eu estou participando, eu tentei, desde o início, fazer um jogo mais estratégico, ao invés de ser um jogo só social. Tanto é que, desde o início, eu fazia a lista do ranking, eu olhava sobre as vantagens, ficava olhando a loja. Eu sempre ficava tentando estar sempre ativo no jogo,
para saber o que estava acontecendo. Tentava saber a opinião de um participante, a opinião de outro participante. Eu sempre, nesse jogo, eu tentei ser aberto com todos e conversar com todos. Tanto é que eu ajudei pessoas. Eu não, eu acho que eu não prejudiquei pessoas ao ponto de, tipo assim, trair. Nesse jogo, eu tentei, de fato, não ser uma pessoa que traía os outros. Eu tentei ser uma pessoa que jogava com os meus, e se caso a pessoa que não está jogando comigo, eu não eliminasse ela só por não estar jogando comigo. Tanto é que desde o início do jogo, meu foco sempre foi eliminar as pessoas que estavam no topo do ranking. Porque as pessoas no topo do ranking eu já estava visualizando o final da temporada. Porque o final da temporada, quem vai para a final é quem sempre está em primeiro lugar, na questão da pontuação. Então, a questão de poder focar nas pessoas que estão sempre acima, esse foi a minha tentativa de jogo e, ao meu ver, deu certo até o momento e que me permitiu chegar onde eu estou. E eu estou aberto também a ouvir o que vocês têm para falar sobre mim. Eu vou responder as coisas que vocês perguntam para mim com sinceridade, porque, querendo ou não, eu não tenho nada para esconder, porque meu jogo, o que eu falava para era basicamente a forma que eu estava jogando. Eu estava jogando com a minha aliança, só que eu sempre deixava em aberto algumas coisas que eu falava para outras pessoas. Eu falava para outras pessoas coisas que elas queriam ouvir. Não falava tudo, mas eu falava coisas que elas tinham vontade de ouvir. E eu acho que isso que me manteve no jogo até hoje, apesar de eu ter ido para algumas detenções, mas eu acredito que eu nunca fui alvo alto mesmo das pessoas para poder me eliminar. E é só isso mesmo, e estou aguardando a pergunta de vocês. Tá bom, Rico, muito obrigado. E essas foram as considerações iniciais do Rico. A gente vai estar passando agora para o Thomas, o nosso terceiro semifinalista de hoje. Prontinho, Thomas. Quando você estiver pronto, você pode começar. Você tem também 10 minutos. Oi, gente, tudo bom? Eu tô muito nervoso. Eu nunca passei por isso antes, eu nunca passei por um júri aqui, acho que no Realityverse. E eu já jogo aqui há um tempo. E, cara, eu queria começar falando que eu tô muito feliz. Tipo, muito, muito, muito feliz mesmo de estar aqui na frente de vocês, contando do meu jogo, explicando mais a minha situação, me apresentando, porque eu acho que o meu jogo foi muito. Eu acho que minha trajetória nesse game foi muito sobre isso, de vocês me conhecerem, eu mostrar quem eu sou, não só como jogador, mas como pessoa. Eu acho que por muito tempo aqui no Realityverse as pessoas tiveram ideias muito erradas sobre mim. E quando eu entrei pensando em mudar isso. Na minha última participação aqui no Summer, eu não fui nem eliminado, eu fui enxotado pra fora. Assim, logo de cara, fui alvo desde o primeiro segundo que meu nome apareceu lá no Conheço o Casting. E desde que eu saí da segunda temporada do Summer, eu só tentei trabalhar isso e tentei ir para outros jogos, conhecer outras pessoas. Eu joguei bastante lá no canal do Di. Enfim, fui tendo contato com outras pessoas em fest. Acho que teve até um fest que eu joguei com a Camila, que era de fakes no Instagram, que a gente jogou junto, e se não fosse por fakes, talvez a gente nem teria jogado junto. Mas eu tô explicando tudo isso porque eu acho que toda essa trajetória que eu fiz entre a minha primeira participação no Summer e hoje foi o que me fez ter coragem de voltar. Porque o Summer sempre foi meu pesadelo de jogador. Sempre foi o game que eu tinha ido pior e que, enfim, eu não consegui cumprir com meus objetivos. Eu não tinha conseguido dar tudo de mim naquela temporada. Então, quando os meninos me convidaram, eu pensei, tá, é a oportunidade que eu tenho de mostrar que
eu fiz um bom trabalho, de que eu trabalhei muito bem meu social fora do game e que eu tenho como fazer esse jogo ser melhor. E quando eu entrei, eu tive uma surpresa muito feliz de ver muita gente aberta a jogar comigo. Muitas pessoas que, inclusive, já tinham jogado comigo antes e que tinham tido um outro comportamento, tinham me caçado, enfim, botado alvo na minha cabeça. E acho que dessa vez eu entrei com portas muito abertas, muitas pessoas que eu nunca esperava vindo atrás de mim. O Duck, por exemplo, que tá aqui, foi uma das pessoas que eu tinha um pé atrás quando eu vi que ele tava no casting. Eu vi o casting, gente, e falei, cara, fudeu. Se eu era top 17 já na minha temporada, nessa você top 18 e nem 18 pessoas tem, porque tem o Rico, tem o Duck, tem uma galera que não gosta de mim, não gostam de mim. E quando, acho que uma das primeiras pessoas que veio falar comigo foi o Duck, eu pensando, nossa, ele quer conversar comigo, ele quer, enfim, jogar, e eu acho que eu aproveitei essas oportunidades de conversar com quem eu não conversava antes, de receber o jogo das pessoas que vieram tentar jogar comigo, mas meu principal objetivo no jogo era sobreviver e era viver um ciclo de cada vez. Porque acho que de todos os campers, acho não, de todos os campers que entraram, todos os All-Stars, eu sou o que tem o histórico, o pior histórico. Eu sou o que entrou com, que nem sei porque fui convidada, pra falar a verdade. Até metade do jogo eu não tinha ideia de porque eu tava aqui, porque realmente eu tinha ido muito mal na outra temporada. Mas as coisas foram passando e eu fui ficando, e de repente o meu objetivo de viver um ciclo depois do outro começou a virar estratégia, começou a falar, cara, eu tenho chance de vencer isso aqui, eu tenho chance de ir mais longe. Eu não. Eu realmente não entendia porque eu tava aqui. Acho que mais pra esse final de jogo, depois da repescagem, eu até mandei um confesso pros meninos que eu falei, gente, acho que eu entendi porque vocês me escolheram, eu entendi porque eu tô aqui como All-Star, porque realmente eu entendi que eu tenho as qualidades, eu tenho as capacidades, eu tenho tudo que é preciso pra bater de frente com um vencedor, com um finalista, com um caralho que seja de outras temporadas. Que foi o que aconteceu. Eu via pessoas incríveis sendo eliminadas, pessoas muito gigantes, pessoas que eu tinha pavor de jogar contra. E eu tava ficando. E eu não tava ficando por, enfim, ser um escudo ou por não ser relevante. Não, eu tava ficando pelo meu jogo. Eu tava ficando porque eu tava conseguindo um desempenho bom nas provas. Talvez não o melhor, talvez não melhor que outras pessoas que passaram por aqui. Mas eu tive um desempenho bom em provas suficiente para me manter longe da detenção. Eu construí um social, acho que é uma das coisas que eu mais fico feliz. Eu construí um social que vem um pouco de fora do jogo, mas que eu soube aproveitar aqui dentro, eu aprendi muita coisa aqui dentro. E que culminou em várias coisas boas, várias coisas que são frutos que eu colhi do social que eu plantei aqui dentro. Eu tava até falando, acho que com o Christian, no outro dia, eu falei, Christian, eu não sei o que eu falo pra um júri. Eu nem me preocupei com quem ia estar no júri de conquista, porque eu não sabia nem se ia chegar até aqui. E eu não sei o que eu posso falar pra eles o que eu fiz. Pra mim, eu só joguei. Pra mim foi muito fácil. Eu só tava vivendo e jogando. E aí eu comecei a botar no papel as coisas que eu fiz. E botar no papel que, assim, eu me auto-saboto muito. E eu comecei a entender que algumas coisas eram muita noia da minha cabeça. E que, na verdade, eu achava que não era mérito meu, mas é. Então, eu acho que quando as pessoas me dão 8 shot in the dark, não é por, enfim, não é por qualquer coisa. Acho que foram pessoas que tentaram jogar comigo, que eu fiz um jogo social interessante, que, enfim, não que eu consegui usar algum Shot in the Dark de forma útil, porque, né, a roleta esteve contra mim, se os jogadores não estiveram, a roleta esteve contra mim. Mas acho que é isso, eu tive 8 Shot in the Dark, é porque o meu social foi bom. Se eu salvei de 2 detenções de voto, foi porque eu construí um social com pessoas que eram desafios pra mim. Gente, eu nunca pensei que eu ia jogar com o Rico. O Rico, pra quem não sabe, assim, meu inimigo número 1 no Reality Verse, e assim, jamais pensei que eu ia estar dividindo uma semifinal super feliz com ele. Então, é isso, eu consegui pessoas que me ajudaram quando eu precisei de ajuda, ajudei pessoas que estavam contando comigo.
e que eu sabia que eu podia contar com elas. E acho que uma das coisas que me ajudou a chegar até aqui também, que eu posso falar mais solidamente de jogo, eu acho que uma das estratégias que eu mais segui foi acreditar naquilo que as pessoas faziam e não naquilo que as pessoas falavam. Eu acho que, como a gente tá num jogo digital, tem muita coisa que é falada. Eu falo muita coisa, vocês falam muita coisa, o Christian, o Rico falam muita coisa. Mas não necessariamente são as coisas que são feitas. E acho que foi até algum problema meu com alguns de vocês que estão aqui. Mas foi o que me ajudou a enxergar um pouco mais o jogo do Ryan, o jogo da Jess, o jogo de pessoas que antes jogavam comigo e que depois eu entendi que eram pessoas que eu deveria começar a me preocupar e começar a tentar tirar, porque senão eles com certeza iriam tirar meu lugar aqui. Então, eu acho que é isso, gente. Acho que eu tô numa jornada de alguém que não era muito acreditado e alguém que tinha todas as chances contra pra estar aqui, mas estou. E eu construí esse lugar, tipo, do meu trabalho de social, de físico, claro. Nada seria possível sem a ajuda mútua dos meus aliados, mas acho que também eles dizem o mesmo da minha parte. Então, é isso. Esse foi meu jogo. Eu tô aberto para responder as perguntas de vocês e explicar os pormenores, detalhes, o que vocês tiverem de curiosidade, mas eu acho que é o que eu posso dizer sobre o que eu fiz e sobre o que me trouxe até aqui hoje. Tá certo, Thomas, muito obrigado. Essas foram as considerações iniciais do Thomas, o nosso terceiro semifinalista de hoje. Então, assim, os 3 semifinalistas, eles já fizeram suas considerações iniciais. Eu vou estar agora habilitando a voz também para o Christian e para o Rico, e a gente vai estar começando a comunicação entre os membros do júri e os semifinalistas, tá? Então, agora é a hora do júri fazer os seus questionamentos, buscar os seus esclarecimentos. Então, estou vendo aqui que a gente tem em torno de 4, 5 membros do júri na ligação. Se algum de vocês já quiser começar perguntando, falando, pode estar levantando a mão. Camila, Janson, Marco, Pato. Algum de vocês quer começar falando? Vocês preferem que a gente siga alguma ordem? Beleza, o Marco levantou. Pode falar, Marco. Vocês estão Ele ouvindo o tá Marco? falando? Eu não tô Não. ouvindo. Marco, se você estiver falando alguma coisa, você tá mutado, tá? Você tem que clicar aí no Eu ícone. fui errado Foi. aqui. Agora foi. Fui errado aqui. Então, eu quero antes de mais nada, né, dar parabéns para vocês por chegarem aqui no top 4, no caso, né, onde vocês vai ser barrado. E assim, vendo a defesa de vocês, eu quero algo apimentar um pouquinho isso daí. Então, eu espero que vocês não vão sabonetar, porque, como vocês sabem, a gente já votou, mas quem tá aqui pode mudar o voto. E aí eu gostaria de saber, vocês 3 aqui, cada um vai me dizer o nome de uma pessoa que vocês gostariam que o júri tivesse barrando da final, de chegar na final, e o porquê. Aí, nesse caso, sempre começa comigo, né, Henrique, a ordem. Nesse caso, só esclarecendo isso, tá bom? Na parte do júri, não há ordem. Então, vocês podem ligar o microfone, vocês podem responder quando e na hora que vocês quiserem, tá? Na ordem que vocês quiserem. Então, fiquem à vontade para responder a pergunta do Marco da forma que vocês acharem melhor. Tá, eu vou começar falando que o Thomas, apesar de nós termos jogado a partir, acho que do 3º, 4º dia oficialmente com uma aliança, eu votaria nele porque eu sei que a Gabi, que o Rico considera a Gabi como um F2 e que se ele saísse, ele votaria nela. Então seria um voto a menos pra mim. E eu acho que o Thomas, ele tem muita chance também no júri. Acho que ele teria chances por ter conversado muito com o Tadeu, pelo que eu ouvi no podcast e pelo que ele me falava também. E o Juan também já deixou claro que não vota em mim, então
Não sei se ele iria pro Thomas, mas eu realmente escolheria o Thomas para ser barrado. Apesar de gostar muito dele, eu não cheguei até aqui pra não pensar com a cabeça agora, além do coração, né? E eu sei que o Rico, ao ser eliminado, apesar de gostar muito de mim, apesar de nós termos um trio que por muito tempo foi muito sólido, nós nos ajudamos muito, seria o Thomas só por isso, em questão de estratégia mesmo. Então, amigo, se eu for levar pelo lado estratégico, eu acredito que eu barraria o Christian. Por quê? Porque, ao meu ver, e vendo todos os podcasts, eu acredito que ele teria mais chance de ter voto na final. Porque ele conseguiu jogar com várias pessoas, conseguiu ter um social com várias pessoas, e então eu sei que o Thomas também teve essa questão de social com muitas pessoas, mas ele teve, eu acredito que a questão do jogo do Thomas, comparado com o Christian, eu acredito que o jogo do Thomas foi menor. Então eu acho que eu teria um pouco mais de chance com o Thomas do que com o Christian. Só que falando com o coração, eu eliminaria o Thomas, porque o Thomas ele jogou comigo, foi começar a jogar comigo para metade do jogo até o final. No começo do jogo, muitos sabiam, outros não sabiam, mas eu não queria jogar com o Thomas de jeito nenhum, porque coisas de jogos passados, que eu já falei para as pessoas que estão comigo, as pessoas que estavam comigo já sabiam sobre isso. E aí aconteceu que a gente uniu o necessário. E aí acabou que a gente começou a jogar, eu e o Thomas começamos a jogar junto. E aí o Thomas, na verdade, quase no final, que a gente foi criar uma aliança para a gente começar a jogar junto de fato. Até o momento da gente criar a aliança era questão só de se ajudar, não se atacar, entendeu? Então eu falo levando como coração que eu não barraria o Christian, porque o Christian ele tá jogando comigo desde o início, entendeu? E aí o Thomas não, o Thomas começou a jogar comigo mais pro meio e jogar de fato mais pro final, quando tinha mais ou menos, acho que foi depois da repescagem que a gente começou a jogar de fato junto e começou a se proteger de fato. Bom, eu acho que assim, realmente, pelo lado. Se eu for pensar em estratégia, o que seria melhor pra mim, eu iria no mesmo raciocínio do Christian, de. Isso, ele é meu F2, então ele estar barrado na final é um voto a mais que eu tenho na final dele, assim, conto com isso. Mas, se eu for parar pra pensar em quem eu acredito que, se eu estivesse no júri de conquista, quem eu acho que. Não é que merece, mas. Deixa eu colocar. Eu acho que em questão de jogo, e eu não digo jogo no sentido de estratégia, em sentido de linearidade, eu digo de deslizes no jogo. Acho que a gente tá numa semifinal de All-Stars, acho que a gente tá indo pra uma final de All-Stars e tem alguns erros e algumas coisas que não são admissíveis para um jogador do nosso porte, de todos nós aqui, mas especialmente quem tá indo pra uma semifinal, uma final. Eu acho que o Rico fez alguns deslizes ao longo do jogo que poderiam ter, não só poderiam, como alguns deles dificultaram o jogo dele, dos aliados, como, enfim, ter caído no papo do Juan. O Christian também caiu, mas enfim, acho que o rolê principal foi com o Rico. Cair no papo do Juan que ele ia votar no Duck, não na Camila, que culminou na eliminação da Camila, que era super importante pra gente. Eu acho que o voto que ele deu também no Ryan, naquele ciclo invertido, a gente tinha toda uma estratégia de empate para tentar botar o Ryan e o Tadeu na mesma. Na detenção, e eu talvez não precisar ir. Mas ele, enfim, não seguiu a estratégia, foi no Ryan sozinho e, enfim, ficamos à sorte, deu tudo certo, mas era algo incerto.
o melhor mesmo seria a gente ter botado 2 deles, e um deles, inclusive, o Tadeu, que não estava tendo um desempenho bom em provas. E um outro também, agora nesse final, que eu acho mais inadmissível ainda, foi a questão da prova de habilidade, que a gente estava dependendo, querendo botar o Luan na detenção, e ele simplesmente botou a resposta. Não sei se você chegou a acompanhar, porque acho que isso não foi pro canal, Marco, mas era a prova de achar canais no Telegram. A gente tinha, enfim, que descobrir o final de um link. A gente estava fazendo junto a prova, nós 4, eu, Rico, Christian e Gabi, porque eu tava pior, então estavam esperando para eu mandar antes e ganhar imunidade. E antes de me falarem o link, antes de eu realmente mandar no grupo e falar, gente, podem enviar, o Rico enviou o link certo, a resposta da prova, 1 minuto antes, no grupo de provas que o Luan também estava. Tudo bem que no final o Luan não usou disso, mas foram deslizes que acho que não são para um All-Star, que não são para alguém chegar na final. E sem falar também na questão que ele mandou print, não me encaminhou, enfim. Tudo bem que eu também não sou um grande exemplo. Mas eu acho que partindo desse princípio de gabarito, de imperfeições no jogo, acho que o Rico tem mais imperfeições e por isso eu barraria ele. Porque em questão de estratégia, com todo respeito aos meus aliados, eu acho que se eu cheguei até aqui, eu acho que qualquer cenário na final, ou com o Christian saindo hoje ou com o Rico, eu sei que eu tenho capacidade para, enfim, dar meu jeito e ganhar se for preciso, porque foi o que eu fiz até aqui. Eu dei meu jeito em tudo que era possível e cheguei até aqui, e não é uma pessoa diferente na final que vai fazer a diferença para mim. Posso defender? Pode sim, à vontade. Então, Thomas, na questão do voto, né, na Camila, da questão do Juan, naquele momento você não jogava com a gente. Naquele momento você só sabia das coisas que a gente tinha para falar. Eu não sei se você jogava com o Christian, não sei se você jogava com a Camila, mas comigo você não jogava. E naquele momento eu tinha uma troca muito boa com o Juan. Entendeu? Apesar de, sim, ele tá jogando do outro lado, mas a gente conversava todos os dias, a gente tinha uma troca muito boa, a gente era muito próximo, tanto é que, apesar dele estar tá jogando do outro lado, a gente construiu uma amizade muito boa nesse reality show. Então, é muito fácil falar que, tipo assim, eu confiei, porque foi realmente uma confiança minha, porque ele falou comigo com muita certeza. E no momento que eu estava conversando com ele, estava tudo indo certo para poder. Estava tudo indo certo para poder a Camila ficar. Mas você também não viu que a vantagem que a Camila usou foi por causa da gente. Porque a Camila ela ia ser eliminada em outro ciclo. A Camila ela pediu para não mandar a vantagem para ela. E eu falei, Camila, isso acontece com todo mundo. Porque a Camila ela estava triste porque ela tinha vacilado e tal. E aí nós ajudamos a Camila no ciclo passado, onde ela usou a vantagem para poder sair da detenção. Então, acabou que ficou empatado, né? A gente ajudou a Camila em um, e infelizmente aconteceu, porque não foi porque eu quis que eu eliminei a Camila. Foi uma coisa de questão de confiança. A gente confia nas pessoas aqui. E, tipo assim, ao contrário de você, né? Que você sempre desconfia das pessoas. No meu caso, eu costumo confiar nas pessoas. Agora, na questão do segundo erro que você falou, né? Você falou que joga estratégico, né? Mas eu acho que você não jogou estratégico, não pensou estratégico, porque se fossem 2 deles, quem iria sair, no caso, seria a Gabi. Porque a mesma coisa que aconteceu com o Ryan. O Ryan ele saiu porque tinha você e a Gabi, entendeu? Então foi uma forma estratégica da gente colocar 2 de vocês
para poder ter um a mais, porque não faria sentido se a gente colocasse dois deles, era a mesma coisa de estar colocando ou você ou a Gabi na cova, entendeu? Então eu optei pela estratégia, por estar colocando dois nossos, porque era a única forma da gente ter 75% de chance de voltar. E aconteceu, a gente conseguiu voltar. Agora, na questão do Luan, ele não usou o meu erro, né? Tanto é que quando ele viu a mensagem, ele já tinha mandado, tá, que eu não li direito, certo, mas isso é um erro mesmo que acontece, que a gente quando tá em risco e tá com uma vontade grande que tá com uma grande vontade de tirar a pessoa, de cair a pessoa, a gente acaba cometendo erros. Todo mundo erra. Então, no caso de erro, então eu tô mais positivo. Eu posso fazer a réplica? Gente, só explicando antes de responder o Thomas, nessa parte do júri em específico, vocês não precisam pedir por direito de falar, tá? Vocês podem ir Ah, ligando o microfone de vocês e falando tranquilamente, pode sim. perfeito. Não, Rico, eu entendo. É uma coisa só que eu queria pontuar. Eu acho que essa questão de não jogar com você naquela época do jogo é um pouquinho delicada, porque eu sempre conversei com a Camila, pelo menos, desde os primeiros dias, a gente conversava, flertava ali uma amizade, enfim, uma relação bacana. E quando a Camila saiu, eu já estava em relação de paz com você. Eu talvez não soubesse realmente das suas jogadas como fala, de vantagem, eu realmente não sabia disso. Mas eu estava do seu lado e eu estava do lado da Camila. A minha questão de você confiar no Juan não é nem pela sua relação com ele, mas é pautado naquilo que eu teci pro meu jogo. Eu acreditava no que as pessoas já tinham mostrado pra mim que podiam fazer. O Juan, naquela altura do jogo, já tinha votado na Camila antes na detenção do Janson. Porque matematicamente o Juan foi na Camila, a gente, enfim, fez as contas. Tanto é que foi depois daquele ciclo que eu fui no privado de todos vocês, conversar com todos vocês pra gente ter uma relação bacana, a galera do lado da Camila, a galera desse lado, pra gente dificultar o jogo da aliança da primeira temporada. Então, é complexo falar em não jogar com vocês. A gente talvez não tinha uma aliança física, mas o meu jogo não era nessa altura do campeonato. Eu tava jogando com o Christian e com o Ryan nos ciclos em questão. Mas o nosso jogo sempre foi parceiro do jogo de vocês. Não quer dizer que a gente foi próximo igual a gente quando a gente fez aliança, mas nosso jogo sempre foi parceiro. Então acho que é importante pontuar essas questões. E você falou mais alguma coisa? Ah, não. Sobre o ciclo inverso. Cara, eu acho que depende. A estratégia que a gente tá falando no grupo nunca foi nós quatro não conversamos sobre botar dois de nós. A gente queria se livrar o máximo que podia no ciclo invertido. E você tomou uma decisão sozinha, sem avisar ninguém, e foi isso. O Raya saiu por pura sorte, porque a gente tava empatado no ranking. Se o Raya fosse melhor do que a Gabi, que tinha dificuldade no puzzle, como ela mesma falou, se o Raya fosse melhor no puzzle, ela podia ter saído e iam ser 2 contra 1. E da mesma forma. Colocar o Tadeu era uma estratégia um pouquinho mais concreta, porque o Tadeu já tinha sinalizado pra gente mais de uma vez, àquela altura do campeonato, que tava cansado, de que podia ir embora, de que, enfim, se fosse pra ele sair naquele ciclo, ele saía. Então, era uma pessoa que a gente podia realmente jogar ali pra garantir que a Gabi poderia ficar, ou eu ficar, se fosse 2 contra 1 do lado de lá. Mas acho que é só isso. E sobre o Lua ter usado ou não, foi, como eu falei, por acaso. O erro foi feito e acontece, tudo bem. Mas é isso. Só respondendo a pergunta do Marco, se eu fosse criar um critério, seria esse. E tá tudo bem. Tudo bem, amigo. Mas eu não falei que a gente não estava jogando junto. Eu falei que a gente não era aliado. De estar em aliança, entendeu? A gente se ajudava. Tanto é que você ajudou a Camila, você me ajudou
algumas vezes, entendeu? A gente se ajudava naquele momento. E, tipo assim, você fala questão de confiança, que eu confiei em pessoa do outro lado, no caso, o Juan. Você também confiou em pessoa do outro lado. Tanto é que, ouvindo o podcast do Tadeu, todas as noites vocês faziam um podcast para você falar sobre os jogos, entendeu? Que a gente fazia, entendeu? E aí você ajudava ele. Então, já que é questão de erro, você também ajudava uma pessoa que era do outro lado, entendeu? E eu nunca ajudei o Juan. Em todo momento que eu estive com os meus aliados, eu sempre joguei com eles, entendeu? Então não é uma votação que você chegou depois na aliança que vai definir se eu estava jogando com eles, se ia dar certo ou se não ia, entendeu? Porque eu estava jogando o tempo todo com eles. Entendeu? E no caso você, até no final quando o Tadeu ele saiu, você fazia podcast com ele, você falava as estratégias para ele, você falava para ele em quem que a gente ia, porque quem ouviu o podcast do Tadeu sabe, né? Que o Tadeu ele falou que você falava para ele quem que a gente ia para a pessoa ficar esperta, entendeu? Aí fica meio complicado, mas é só isso mesmo que eu tenho para falar. Tá ok, pessoal. Rico, Tony, Christian, vocês já falaram tudo, podemos seguir. Caso ainda não, eu vou pedir para vocês encurtarem as tréplicas, quádruplas, quíntuplas, ok? Não, eu só queria terminar falando sobre essa relação com o Tadeu, que assim, pode ser que seja semelhante à sua relação com o Juan, mas assim, do ponto de vista do meu jogo, o Tadeu sempre se mostrou alguém que eu podia confiar pelas ações. O Tadeu chegou a me dar shot in the dark, o Tadeu sempre foi uma pessoa aberta. E assim, nunca falei de estratégias nossas de grupo para o Tadeu. Eu sempre falava do que eu queria fazer no meu jogo. Falava do que eu estava vendo da minha parte e nunca falava sobre estratégias nossas. Tanto é que a minha vantagem de bloquear um voto, que foi o que tirou a Jess na detenção dela, o Tadeu não sabia. O Tadeu descobriu quando eu usei junto com todo mundo. Vocês, eu contei antes para vocês me ajudarem a usar o poder. Mas o Tadeu me dava informações também do lado de lá que eu trazia para cá da minha forma. Eu não explanava 100% para não estragar o jogo dele também, não queimar esse canal. Mas é isso. Eu tinha minha confiança no Tadeu pelas coisas que ele já tinha feito por mim, que foram muitas, dentro do jogo, em quesito de realmente me passar informação importante. E é isso, era uma troca saudável e que eu não entreguei nenhuma jogada que no final foi estragada, ou enfim, que a gente se deu mal porque eu contei antes pro Tadeu. Não, nenhuma jogada importante eu contei pra ele, tanto é que a gente chegou até aqui sem intercorrência nenhuma do Tadeu no jogo. Na verdade, você falou que a gente ia no Ryan, né? No Ryan, né? Aí ele foi e avisou o Ryan, mas tudo bem. Eu vou entrar rapidinho, pra até cortar essa tréplica quádrupla, enfim, pra aparecer de novo, porque eu acho que eu fiquei em silêncio por muito tempo e eu não quero. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu vou Christian, voltar. desculpa te interromper. Uhum. Só para a gente seguir, o Marco, aparentemente ele já está satisfeito, ele falou que ficou satisfeito com a resposta de vocês. E a próxima pergunta seria para você. Eu posso já emendar e já dar o local de fala para você? Podemos Pode. fazer assim? Uhum. Beleza, Pode. tá Uhum. ótimo. É uma pergunta do Duck, que ele mandou no confessionário dele, tá bom? Então eu vou falar aqui, mas é uma pergunta do Pato para você especificamente, Cris. Pergunta para o Christian. Christian, senti que você está num tom de voz muito baixo e suave. A construção visual da mocinha. E não foi isso que nós do júri vimos de você no reality. Você foi acusado de diversas coisas, de mentir, etc, etc. Acho que você foi um ótimo jogador e conseguiu equilibrar físico, social e sorte perfeitamente. Na minha visão de jogo, você mereceria ir à final por conta disso, mas queria saber a sua visão. Você poderia me dizer de maneira direta por quais atos que você fez durante o jogo você merece passar da semifinal? Fica à vontade para também falar o que você já ia falar e também responder essa pergunta do Duck. Nossa, Duck, eu adorei. Gente, é meu tom de voz. Eu mandei áudios pra ele, ele sabe que esse é meu tom, não consigo falar diferente disso.
Vou até falar mais alto, mas realmente eu não consigo usar outro tom. Esse é meu tom. Eu ia rapidamente falar sobre o Marco, porque eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Na temporada anterior, eu senti que eu não fiz o esforço de conversar com ele, porque a gente estava em lados opostos, e ele não fez o esforço de conversar comigo pelo mesmo motivo. Então, nesse, eu vim querendo jogar com ele, a gente conseguiu jogar, ele foi eliminado. Quando ele voltou, nós jogamos mais uma vez. E deixar claro que eu fiquei muito grato pelos 7 pontos que ele me deu, em vez de dar pro Ryan. E votei, mesmo sabendo que ele tinha os punitivos, para o Luan sair, mesmo que eu tenha me queimado um pouco com o Luan. E aí eu já trago exatamente essa informação depois sobre ser passado para trás, é que eu acreditava muito que o Rico tinha de fato uma conversa com o Juan, e que se o Juan não estivesse falando a verdade sobre tirar você, Duck, eu achei que o Luan podia estar falando a verdade para mim. Nós fomos enganados, sim, eu e o Rico, de maneiras diferentes, o que eu acho icônico como telespectador, péssimo como jogador, mas quando a gente estava conversando, quando eu estava conversando com o Luan, ele falava muito que era um lobo solitário, que ele estava querendo pular de lado. Então ali eu vi a oportunidade perfeita, ou vai ou racha. Ou eu vou perder totalmente a confiança no Luan, porque ele vai mentir pra mim, mas eu acreditava que o Juan votaria do jeito que ele falou pro Rico. Ou então o Luan realmente tá falando a verdade, vai votar com a gente, o Duck vai ser eliminado. Então são esses 2 pontos. Marco, eu fui leal a você. E sim, fui enganado pelo Luan, admito, e não tenho problema em admitir isso, mas era dentro dessa jogada, era assim que eu tava vendo o jogo. Agora, sobre a pergunta do Duck, primeiro eu agradeço, né, se você falou que eu consegui equilibrar o jogo. Sobre ser direto, uma coisa que eu consegui fazer, eu acho que foi votar na Camila. Eu sei que ela ficou muito chateada, e no mesmo dia eu falei pra ela que eu não me arrependia, e até hoje eu não me arrependo, porque eu acho que isso moldou muito o jogo, pelo menos pra mim. Na época, eu simplesmente não sabia exatamente onde a Jess estava. A Camila nunca me contou, inclusive, que ela tinha uma aliança com a Jess, o Paulo e o Rico. Eu fiquei sabendo só pelo podcast da Jess. Então, mas ao mesmo tempo, eu já sabia que existia uma aliança entre Camila, Gabi e Misa. Então eu sabia que eu não era exatamente a prioridade. Ou eu era, e aí a Misaela não era. Mas alguém tinha que não ser a prioridade. Eram 2 trios diferentes. Então, sim, eu tinha uma aliança sem o Rico, que era só com a Gabi, a Camila, nós 3, mas sabia que a Camila tinha com a Misa. E aí, nesse momento, eu pensei, bom, é o momento de eu arriscar. E de 2 uma. Ou eu vou trazer a Jess pra gente, na esperança de que ela ache que o grupo dela flipou nela, ou então eu vou afastar totalmente a Jess da Camila e do Rico. Então, eu não sabia que eles tinham essa aliança de fato, mas eles falavam bem dela. É como se eles estivessem sempre protegendo ela. Então eu pensei, no mínimo eles se gostam. E eu não posso ter isso. Eu não posso ter uma pessoa no jogo que é a Jess, que tá coberta de todos os lados e ainda é uma pessoa que tem uma ameaça física. Para além disso, quando eu menti pra você, Duck, falando que eu ia no Jandson, falei, não, vou no Jandson, não vai ter jeito, mesmo que eu fique com punitivo. Ali, eu não tava querendo queimar a ponte com absolutamente ninguém. Eu queria, e menti de fato, e falei tudo isso pra Camila, menti sim. Ela falou, você só tá falando agora porque você foi desmascarada. Eu falei, sim, eu pretendia guardar. Eu entrei nesse jogo querendo o melhor pra mim, antes de todo mundo. E eu acho que você, Duck, entende isso. Porque você falou que você pensou em você em 97% do tempo. E nos 3% que você não pensou, você saiu. Eu pensei em 100% por muito tempo. Tudo bem que depois eu acabei perdendo um pouco. Eu vou trazer essa informação mais pra frente. Mas eu queria, de fato, ficar seguro. Então, eu menti pra vocês na esperança de que, se eu me ferrasse com o lado da Camila, eu conseguisse pular pro lado de vocês, entendeu? Não deu muito certo, porque no dia seguinte eu fui desmascarado, mas eu acredito que ainda assim, eu e você conseguimos nos ajudar por um tempo. Eu preferi queimar uma ponte com o Juan, sendo que eu tinha prometido uma coisa pra ele, e para continuar não tirando você na afinidade. Então, eu fui tentando balancear o jogo o máximo que dava. Então, acho que a maior jogada que eu fiz foi essa, de votar na Jess, na esperança de conseguir afastar ela totalmente e colocar isso sempre na cabeça da Camila e do Rico, que ela não era uma pessoa que estava com eles. Não era uma mentira minha, mas ela podia ter conseguido, talvez, jogar, fazer esse equilíbrio se eu não tivesse queimado a ponte dela, e foi o que eu fiz. Eu acho que foi
a melhor coisa que eu fiz, porque depois disso, apesar da Camila ter ficado chateada, eu me provei diversas vezes para ela que eu estava com eles e eu depois não mudei mais isso. Inclusive, eu dei as minhas 3 medalhas para eles, para ajudar ela a comprar a rainha do acampamento que ela usou. Eu que falei para ela, acho que o Santi tá aqui nessa chamada, né? Eu que falei também para ela ir no Santi, porque era uma pessoa que eu não tinha contato nenhum. Enfim, eu acho que esse ponto de partida foi essencial para mim. É isso. Tá bom, Christian, muito obrigado. A próxima pergunta do Duck é para o Rico. Rico, na verdade, ele fez 2 perguntas para você, tá bom? Então eu vou estar fazendo a primeira, assim que você terminar de finalizar, eu já vou fazer a segunda. O Pato falou o seguinte: Rico, na minha visão de jogo, você fez um jogo bem básico e coeso, que funcionou muito bem na temporada e você merece muito essa semifinal. Queria que você me respondesse 2 perguntas. A primeira é: o que diferencia o jogo que você fez nessa temporada do Summer dos outros realities que você participou? Então, eu acredito que nessa temporada eu fiz um jogo bastante estratégico, um jogo mais aberto a jogar com outras pessoas, apesar que eu também estava fechado com os meus, só que fora dessas pessoas eu tinha pessoas de fora, igual o Marco, ele não estava jogando com a gente, mas o Marco ele era uma pessoa que eu queria jogando comigo, entendeu? O Marco, tanto é que o Marco, a Misa, eram pessoas que eu queria que tivesse junto comigo, eu estava dando abertura para eles, para a gente poder ter uma conversa de jogo, tanto é que a gente conseguiu jogar junto pelo tempo que eles ficaram, a Misa ficou, a gente conseguiu jogar junto, apesar dela ter saído no começo. Então eu acredito que a diferença dessa temporada para as outras temporadas é que eu não fiquei só na questão de eu não gosto da pessoa, então eu não quero jogar com ela. Eu não gosto da pessoa, então eu vou querer eliminar ela. Tanto é que o Tadeu, ele foi uma pessoa que tirou toda a minha paciência na prova da corda, do elevador, e assim que acabou a prova, ele veio conversar comigo e eu dei abertura para ele. Então, naquele momento que eu dei abertura para ele, foi menos um voto para mim. Um voto contra mim, caso eu estivesse na detenção. Tanto é que eu já caí na detenção outras vezes, e o Tadeu, ele também estava na detenção, né? Mas quando a gente estava precisando dele, ele votava com a gente. Mas para o final, que era quando a gente estava em desvantagem, e a gente conseguiu virar o jogo, porque a gente bateu a cabeça muito. Nós batemos muito a cabeça, porque lá para o meio do jogo, antes da repescagem, a gente estava em muita desvantagem. Com a saída da Camila, a gente estava perdido, porque qualquer detenção que caísse 2 da gente, um de nós ia sair, porque eles estavam na maioria. E também tinha a questão de usar o shot. O shot, que era o tiro ele fazia com que a pessoa perdesse o voto, entendeu? E aí eu optei por não usar o shot em nenhuma vez. Mesmo eu estando mais baixo, eu preferi não usar o shot porque eu queria que a minha aliança ela contasse comigo. Porque, querendo ou não, você acaba falando assim, se eu estou usando o shot, então se eu passar, bem, se eu não passar, foda-se quem estiver na detenção, não vai ter o meu voto para ajudar. Então eu preferi não usar o shot, porque eu sempre queria estar lá para ajudar os meus aliados, ajudar as pessoas que eu não queria que saísse, entendeu? E eu também sempre optei por seguir o combinado, porque seguindo o combinado a gente conseguia eliminar quem estava no topo, conseguia eliminar quem estava mais acima, e sempre usando a mesma questão da coerência, porque a gente votou nas pessoas para sair, não eram as pessoas que caiu na detenção, a gente tira. A gente votou nas pessoas que estavam mais acima. Sempre na aliança a gente falava assim, eu era responsável pela lista, né? E todos os dias eu mandava a lista para minha aliança, que no caso era a aliança onde tinha eu, o Christian e a Gabi. Antes tinha eu, o Christian, a Gabi, o Paulo e a Camila. Desde o início eu mandava a lista para a gente ter pelo menos uma ideia de quem tinha mais pontos, de quem estava mais acima,
Tanto é que, graças a isso, a gente conseguia focar nas pessoas que estavam mais acima e eliminar elas. Então, eu acho que essa foi a minha diferença, que na outra vez que eu participei, nos outros reality que eu participava, eu só ia seguindo e achando que eu estava jogando bem. Mas nessa eu realmente consegui jogar bem porque eu consegui me abrir para as pessoas, consegui não virar alvo das pessoas. Eu só virei alvo das pessoas quando realmente dividiu. E aí eu conseguia sempre ficar acima ou no meio da tabela. Quando eu caía na detenção, eu não estava em risco de ser eliminado, ou eu tinha os meus aliados que eu podia contar com eles. Eu quero só fazer uma pequena correção sobre a aliança. Eu tinha sim uma aliança com a Gabi e com o Rico, mas eu não estava nessa do Paulo. Eu nunca estive em nenhuma aliança com o Paulo, só para corrigir isso. Ok. Rico, a próxima pergunta do Duck para você. Rico, por que os outros dois merecem ser barrados e você não? Observação, seja breve, por favor, meu querido. Você fala demais, com todo respeito. Isso foi o Duck Então, que amigo, falou, tá? tudo bem. Eu vou ser breve. Eu acredito que o Christian ele deva ser barrado, porque eu acredito que ele teve jogos com muitas pessoas no reality. Eu acredito que ele prometeu muita coisa para muitas pessoas, entendeu? No caso, eu acredito que além dele estar jogando com a gente, teve o fato dele trair a Camila, porque se outra pessoa traísse a Camila, ela ia sair. Naquele momento ele já estava próximo da gente, entendeu? E também eu acredito que o jogo dele foram com várias pessoas, ele tentou ter um social com todo mundo e tentou ser tipo assim, uma boa pessoa para todo mundo, não uma boa pessoa, tipo assim, boa vizinhança com todos, entendeu? E o Thomas, eu acredito que ele deva ser eliminado porque ele tem um jogo parecido com o do Christian. O Thomas, ele é uma pessoa que conversou com todo mundo, prometeu muitas coisas para todo mundo e acabou não cumprindo, entendeu? Porque ele falava coisas para um, falava coisas para outro, falava que ia proteger um, falava que ia proteger o outro e acabou não cumprindo, tanto que a pessoa saía. Então eu acredito que o meu jogo, eu não precisei prometer nada para ninguém, eu não precisei falar para as pessoas que eu ia proteger ela. Quando eu falava que não ia votar na pessoa, eu realmente não votava na pessoa. Quando foi necessário votar nas pessoas, eu votava nas pessoas. Então eu acredito que o meu jogo foi mais coeso nessa questão. Só um adendo que eu gostaria de fazer sobre o meu jogo com várias pessoas. Nunca que eu prometi proteção para quem eu não podia proteger, e eu sempre entreguei tudo que eu prometi, e eu não prometi muita coisa para muita gente. Eu posso falar que eu tinha prometido pro Luan pra gente ter uma trégua e evitar se mirar, pelo menos no começo e no começo das provas, e era um pacto que ele vinha renovar comigo todo o ciclo que ele se sentia ameaçado, e eu conseguia cumprir, eu não precisava muitas vezes tirar ele das provas, enfim. E ele não saiu por causa disso. O Santi também tinha uma relação parceira comigo e que ele saiu por outros motivos, mas que não foi por eu prometer proteger ele, até porque quando ele estava nas detenções ele sempre imaginou que eu poderia votar nele por ações que ele mesmo teve que não faziam sentido com o meu jogo. E a mesma coisa de outra pessoa também, que era o Duck, que tentou uma parceria comigo, que tá aqui, acho que eu devo ser o próximo a responder a pergunta dele. Mas que também, que quando tava pra sair, falou, pode votar em mim, não tem problema, porque eu sei que eu fiz mal pra você, e não o contrário. Então, assim, não coloque essas palavras na minha boca, porque realmente eu não prometi nada pra ninguém. Pra quem eu prometi, são as 4 pessoas que estão na semifinal. 4 não, 3 contando sem me contar. Só isso. E o resto eu não prometi nada, e não prometi salvar quem eu não conseguia, de frente de outras pessoas que estão aqui, né? Que não salvaram alguns aliados. Eu vou rapidamente falar também, fazer esse adendo também, bem breve, que a única pessoa que eu prometi alguma coisa e não consegui cumprir foi o Juan. E hoje em dia, olhando para trás, em retrospecto, eu consigo imaginar que ele
talvez já não fosse em mim. Ouvindo o podcast do Tadeu, pelo que eu entendi, foi ele uma das pessoas que falou: vamos dar uma chance pra ele, em vez de ir pro Paulo, talvez o Paulo seja mais perigoso. Enfim, eu não sei o que foi, mas na época eu corri no privado do Juan e falei: amigo, vamos dar uma trégua essa semana eu não voto em você, não tiro você na afinidade, você me fazendo isso hoje, eu te faço esse favor. E em troca, e foi a primeira vez que a gente conversou, a gente nunca tinha conversado no privado. Então, eu não sabia se era aquele tipo de acordo que a pessoa fala: não, tudo bem, então, ó, não vou votar em você, mas a partir de agora você também me esquece, não vota mais em mim. Eu senti que não era isso de verdade. Eu senti que ali, do jeito que as coisas estavam acontecendo, dos votos que eu estava contando, ele já seria voto vencido com a Jazz e com o Santi. Então, ele de qualquer jeito não iria em mim. Mas eu preferi ter essa certeza. No dia seguinte, infelizmente, eu cortei a corda dele, foi quando ele ficou bem chateado. Mas foi a única pessoa que eu prometi. Eu não prometi mais nada pra ninguém. Só isso. Ok, agora para terminar as perguntas do Duck. Thomas, o Duck perguntou o seguinte para você. Thomas, de fato, você tinha a pior colocação nas temporadas passadas entre os participantes e conseguiu virar o jogo. Merece muito chegar até aqui. Parabéns. Minha pergunta para você é bem simples, porque dos participantes que estão aqui, você é o que mais tive contato e até cheguei a jogar junto. Acabo sabendo um pouco mais sobre sua trajetória. Quero saber se você ficava tão chateado naquele nível mesmo quando a gente tirava da prova, ou era um pouco de estratégia também. Olha, eu realmente ficava chateado. Tipo, isso digo de verdade, porque Henrique sabe melhor que todo mundo, mas né, ele não posso dar ele de evidência aqui. Mas eu venho trabalhando muito meu emocional dentro dos jogos e algumas coisas me ofendem muito. Eu sei que eu ofendi muitas pessoas também, mas algumas coisas me ofendem. E assim, dado o meu histórico e dado, enfim, que eu gostei de ter pessoas abertas a jogar comigo, eu fiquei muito feliz quando você, Duck, veio jogar comigo, ou pelo menos se mostrou aberta a jogar comigo. Me doeu muito ver que me pareciam palavras. Eu sei que, enfim, você tinha o seu jogo, você queria se priorizar, mas que, querendo ou não, a gente vem a concordar que o seu jogo, se priorizar no seu jogo, estava atrapalhando o meu e não estava sendo muito uma parceria via de mão dupla. Por isso que, né, a gente rompeu, deu errado. Mas porque eu realmente ficava muito triste. Eu falava, porra, ele tá aberto, ele foi uma das primeiras pessoas que veio aqui falar comigo, que falou que queria ser meu F2, mas na primeira oportunidade me tira das provas, me tira da prova antes de outras pessoas que, na minha humilde cabecinha, achava que não seriam prioridades para ele, mas naquele momento aparentemente eram. Então eu ficava assim bastante ofendido, porque me trazia de volta aquele summer camping que realmente eu não podia confiar em ninguém, que todo mundo queria me ver por trás. E eu acho que isso aconteceu com outras pessoas, não só com você. Acho que foi o problema que eu tive com a Jazz também, e enfim, com o Ryan, mas acho que foi isso. Acho que eu ficava realmente ofendido porque era uma quebra de confiança. Igual eu falei que no começo eu me ative muito ao que as pessoas faziam e não ao que as pessoas falavam. Eu falei isso com você várias vezes. Eu sei que você também teve outros momentos que você, não cortou minha corda, enfim. É isso, mas se você era uma F2, tipo, era pra ser o mínimo você não cortar minha corda. Era pra ser o mínimo você tentar me ajudar numa prova de afinidade. Então, realmente era algo que me chateava, não era estratégia de, enfim, fingir ficar ofendido pra, enfim, te compadecer. Não, eu realmente ficava triste. Eu acho que das vezes quando eu fiz por estratégia, não foi com você, foi com outras pessoas e de outras formas. Não foi nem por... E não era nem de ficar ofendido, era mais de fingir acreditar no que as pessoas me falavam. Eu acho que em questão de mentir no meu jogo, acho que foram as únicas mentiras que eu contei, que era fingir acreditar nas mentiras que as pessoas me contavam, achando que me enganavam. Mas então, resumindo, sim, eu ficava ofendido de verdade. Eu realmente fiquei muito triste todas as vezes que aconteceu isso.
Ok, Thomas, muito obrigado. A gente chegou ao fim das perguntas do Duck. Agora eu vou estar passando a voz para Camila. Também faz parte do nosso júri de conquista. Prontinho, Cami. Quando você tiver à vontade, pode falar. Oi, amores. Primeiro, eu quero parabenizar por vocês terem chegado até aqui. Chegou até aqui? Não sei. Quero parabenizar, falar que é uma vitória imensa. E é uma sensação boa pra caralho. E eu fiquei com medo quando fui eu. Então, parabéns por também estar enfrentando o júri em si, porque já é uma vitória e uma prova maior do que as outras, talvez. Mas vamos lá. Tem algumas perguntas. Eu acho que todos. Preparei para todos, mas não sei se vou fazer porque vocês falam demais. Então, por favor, falem menos, tá bom? Obrigada. Mas mentira, gente, falem quando vocês quiserem, porque vocês falam pra caralho. Mas vamos lá. Minhas primeiras perguntas vão pro Thomas, mas vocês resolvem a ordem que vocês vão responder. Enfim. Thomas, para você, eu tenho 2, talvez 3 perguntas. Vamos lá. A primeira talvez eu tenha me perdido quando eu saí de detenções que eu não sei se eu acompanhei, se foi para alguma, enfim, não sei. Mas até então, quando eu estava, eu acho que você não foi para nenhuma, mas depois que saiu eu acabei me perdendo. E eu quero saber uma coisa. Na votação da Jazz, eu e o Janderson, no qual o Christian, a gente já descobriu aquele bafafá, aquela gritaria toda. Você foi a outra pessoa que votou na Jazz? Questão B. Você recebeu aquela arminha, que eu não sei o nome, de muita gente, e você se orgulhou disso. Mas isso me faz questionar muitas coisas. Se você recebeu de tanta gente, você estava jogando com essas pessoas todas? E quem era seu aliado de verdade? Eram essas 8 pessoas que você ganhou a arminha? Desculpa. Ai, Deus. Amiga, você terminou ou tem mais alguma coisa? Não, sim, pode ser. Tá bom. Vamos lá. Rapidinho. A última pergunta é: você Tá. acaba de falar que o Pato era muito seu amigo, muito seu amigo, muito seu amigo, mas na detenção fui eu, o Pato e... Quem foi? Eu, o Pato e alguém. Não deve ser. Foi o Tadeu. Eu, o Pato e o Tadeu, você falou, eu quero pato assado, pato assado. Tu votou mesmo nele? Ou você votou em mim? Depois eu passo pro resto, porque senão vai ficar muito confuso. Tudo bem. Até porque tem bastante coisa aqui pra comentar já do que você me perguntou, amiga. Seguinte, vou de trás pra frente porque tá mais fresco. Sobre a sua detenção contra o Pato. Eu realmente votei no Pato porque, igual comentei agora respondendo ele, a minha relação com ele era a seguinte. Ele veio conversar comigo logo no começo do jogo. A gente flertou uma possível aliança com ele e com o Santos, mas esse grupo nunca chegou a existir. Acho que para deixar claro para todo mundo, eu só estive em 3 alianças formais durante o jogo inteiro. Uma delas com o Christian e com o Ryan, que depois virou Christian, Ryan e Marco. Que depois, quando o Marco saiu, se desfez porque o Ryan foi pro lado de lá. E mais tarde, foi a aliança que ficou até agora, Christian, Rico e Gabi. Foram as 3 alianças, assim, oficiais que eu cheguei a fazer. Tudo longe disso era, enfim, só social e, enfim, flertar uma amizade, né? A gente dá uma paqueradinha ali, não me vota. Mas, enfim, e eu e o Pato e o Santos, a gente tinha essa relação de estar se conversando, de estar se curtindo. Só que, desde que, acho que foi o Sandy que veio me falar que tinha rolado a aliança da primeira temporada, eu já tinha meus olhos abertos com o Pato, porque eu sabia, enfim, na outra temporada ele foi atrás de mim, foi uma das pessoas que, enfim, tenho traumas, morro de medo. E, assim, a gente até conversava, teve momentos que a gente conversava menos, teve momentos que ele, enfim, acho que ficou muito claro pra mim, quando o Ryan começou a virar uma figura significativa do jogo, de social, que as pessoas começaram a olhar pro social do Ryan, foi quando o Duck ficou, enfim, muito aflito, e ele veio falar pra mim que queria debandar da aliança da primeira temporada. Aí ele veio e falou, não sei o quê, porque eu gosto muito de você, queria que você fosse meu F2. Só que na época eu já tava com o Christian, com o Ryan, já tava meio de olho no jogo do Ryan ali, então meu F2 era o Christian, tipo, sempre foi o Christian. Apesar da minha relação com o Tadeu, eu sabia que o F2 dele era o Juan, então
por isso não faria sentido ter um F2 com o Tadeu, apesar da nossa relação. E aí o Doug falou, não, porque eu quero ser só F2, e vamos junto, e vamos tentar. Só que assim, era uma tentativa muito falha, porque era isso. Eu falava, tá bom, você quer ser um F2, você vai botar a cara a tapa e você vai lá e tirar as pessoas da aliança que você tá querendo debandar. Aí o que acontecia, chegava a prova de afinidade, sobrava, enfim, uma galera, ele me tirava. E eu falava, porra, não era só F2? Tipo, na teoria, se eu sou só F2, você me deixa na prova até o final, né, cara? Aí, enfim, rolou isso mais de uma vez, acho que até umas 3 vezes rolou. Até que eu, enfim, falei, cara, não tem condição isso, não dá. Eu acho que quando foi a sua detenção já tinha sido a segunda vez que eu tava com a confiança bem fragilizada no Pato. Por conta dessas ações dele de me tirar na prova de afinidade cedo, acho que ele me tirou uma vez com 4 pontos. E eu fiquei assim, bicha, se eu sou seu F2 e você quer que eu acredite em você, você tá fazendo um péssimo trabalho. Então, por isso, acho que eu quis o Pato assado, até porque dentre as opções, realmente, mostrar uma pessoa que tava do meu lado sempre, que eu podia confiar, e o Pato tava se mostrando alguém que tomava atitudes contra mim. Então, realmente seria muito, acho que pior da minha parte, tentar tirar você, que ajudava pessoas que me faziam bem, do que tirar o Pato, que queria jogar comigo, mas ainda jogava com pessoas que estavam contra mim. Então, por isso, meu voto realmente foi no Pato. Sobre as arminhas, eu tenho que listar aqui, mas foram 4. Eu falei 8, mas exagerei. Foram 4. Uma era minha. Uma eu recebi do Luan. Assim que todo mundo recebeu a arminha, o Luan foi lá no meu privado, porque a gente tinha conversado sobre ter uma trégua e sobre, enfim, não se agredir. E aí ele falou, ó, vou te dar a minha arminha e você usa pra mostrar que você pode confiar na minha palavra que eu não vou te tirar. Então foi meio que um voto de confiança que ele deu em mim de que a gente ia cumprir a nossa trégua. Mas era só uma trégua, não era nada mais que isso, tanto é que depois fui atrás do Luan, enfim. Ficou até o final do jogo. A terceira arminha, ela veio do Santiago. Quando o Santiago tava pra sair, ele me deu a arma dele. Falou, Tó, pega pra você, tipo, você eliminado fica, porque ele também queria, no podcast dele, ele falou, ele queria se mostrar confiável pra mim. Mas o Santi, da mesma forma que o Duck, o Santi não conseguia confiar totalmente, porque ele não fez, mas ele, assim, o papo com o Santi não rolava. Amigo, desculpa, você que está ouvindo, mas assim, não rolava, me estressava muito, porque ele vinha tentar ser um F2 comigo contando mentira, e pra mim isso não funciona. Teve um dia que ele simplesmente veio se defender pra mim, tipo, quase um dia depois do que tinha acontecido das vantagens dele, que ele usou 2 vantagens. Eu não sei se você ainda tava nessa hora do jogo, acho que sim. Ele veio se defender pra mim, falar não, que ele usou uma vantagem, algumas medalhas dele, ele tinha ganhado 2 provas, e sei lá, e medalha dos outros eliminados. E eu falei, Santiago, essa conta não fecha. Não fecha, não nasci ontem, tipo. Enfim, o resumo da ópera foi isso, e eu falei, cara, não consigo te confiar, e ele sabia que eu não conseguia confiar nele, e também pra ganhar minha confiança, ele me deu a arma dele antes dele sair, pra não ficar o poder inválido. E a última arminha que eu usei foi do Tadeu, num ciclo, acho que era o último ciclo que a gente podia usar, se eu não me engano. Eu tinha ficado em último na prova de conhecimento, se eu não me engano, e aí eu tava desesperado. Aí o Tadeu falou, amigo, você vai ficar, usa minha arma. Aí eu fui, usei, deu errado, mas enfim, foram as 4 armas que eu usei. Uma minha, uma do Luan, uma do Santos e uma do Tadeu. Eu acho que eu consegui explicar sobre essas pessoas sobre essas arminhas. Acho que minha relação com elas ficou clara, quase não tem ficado perguntas, eu explico de novo, mas era meio isso. Eram pessoas que eu tinha por perto, que eu trocava alguma informação, paquerava um jogo, tipo, mantinha um social pra evitar ser alvo, mas que por vários motivos mostraram que eu não podia confiar 100%, porque ou mentiam ou me tiravam de prova, então assim, foi isso. Tipo, foram pessoas que me deram a arma pra tentar ganhar minha confiança,
mas fizeram só isso e nada mais. Menos o Tadeu, que, enfim, confiava muito e realmente, até mostrando outras coisas que a gente estava comentando anteriormente, me deu arma para me ajudar. Apesar de, enfim, o Cris, nesse ciclo, ele ter pensado que ele fez isso para atrapalhar a gente. Eu considero que foi para me ajudar mesmo, para eu ter algumas chances de ficar imune. No caso, nenhuma delas deu certo e tudo bem. Mas, e sobre a sua detenção com Janson e Camila e Jess, eu votei no Janson, amiga, desde o começo. Tipo, eu fui uma das pessoas que foi lá e somou o voto. Tipo, tava fazendo as contas bonitinho pra ir, tipo, era pra dar 7-5 no primeiro. Realmente não entendi o que rolou de dar empate. Enfim, no final deu tudo certo, mas foi isso. Tem alguém ainda? Vocês foram embora? Eu estou aqui. Eu vou Também. só aproveitar para falar sobre essa parte que o Thomas falou. Acho que o Tadeu nem tá aqui, mas eu achei que foi um jogo de via dupla, via de mão dupla, né? Na realidade, uma via de mão dupla, porque ele te dar um shot in the dark no momento que a gente estava, em que seria um ganho de 10-10 para ele. Ele demonstra confiança para você, faz você usar aquilo. Se você fica imune, você será eternamente grato por ele. Mas se você perde, você também perde o direito ao voto e prejudicaria a gente. Não estou fazendo juízo de valor se você deveria usar ou não, mas foi como eu vi. Eu achei que não foi 100% bondade. Na época, com a visão que eu tinha. Hoje em dia, sabendo que vocês tinham podcasts, que vocês trocavam tantas informações assim, eu acho que talvez possa ter sido sim, só na bondade, mas ainda não acho que foi. Mas o que era isso, Camila? Meu jogo sempre foi com, acho que principalmente com o Chris. Tinha o Ryan na época que eu podia confiar nele. E quando eu vi que o Ryan era uma pessoa que eu podia mais confiar, ele mesmo, na verdade, se expulsou da aliança. Eu tentei ao máximo manter ele próximo para evitar ser alvo, mas meu jogo, assim, principalmente sempre foi com o Chris. E o Tadeu como alguém que eu desabafava, conversava, enfim, alguém que realmente eu sabia que não iria votar em mim. Mas meu jogo sempre foi com o Chris e com o lado de vocês, principalmente. Respondendo suas perguntas, assim, finalmente. Ok, Camila, você pode seguir para a próxima pergunta. Tá. Minha próxima pergunta... respondeu sim, então, mas muito obrigada. Minha próxima pergunta vai para o Christian. Christian, você fez aquele jogo que, enfim, todo mundo já sabe que foi comigo, do voto. Você teve algum outro jogo que seria surpresa caso, numa final, Henrico divulgasse votos, Henrico divulgasse alguma estratégia? Você teria alguma coisa para contar agora que você fez que seus aliados não sabem, você quer contar ou não? Depois daquilo você foi sempre sincero. Não, amiga, nada. Depois você vai poder olhar tudo e absolutamente tudo. Foi a única jogada que eu fiz. Reitero mais uma vez, ali era o começo de um jogo. Eu entendo que possa soar como uma pessoa falsa, que jogou com muitas pessoas. Mas eu de verdade estava jogando por mim, sabe? Eu não queria começar o jogo. E foram palavras que eu te disse lá naquele dia, enquanto você ainda estava no jogo, porque eu não queria chegar só depois do jogo e começar a me explicar quando o jogo acaba e falar: amiga, me desculpa, me arrependo, me sinto muito mal, eu não devia ter feito isso. Não, no mesmo dia você me chamou para conversar, eu ainda estava digerindo como que eu ia te chamar, você me chamou primeiro, e eu fui 100% sincero. Não me arrependo, fiz pensando em mim, mas pensando em, a partir de então, daquele momento, fechar o meu lado oficialmente. E se não tivesse dado certo, eu pularia pro lado dos meninos sem nenhum problema, e lá eu seria leal também. Ou seja, eu estava buscando o local onde eu seria leal. E foi por isso que eu fiz isso. Mas não vai ter mais nenhuma outra vez que você vai encontrar eu tendo sido mentiroso com o pessoal. Eu quero aproveitar então agora também, era algo que eu ia falar no final, mas, por exemplo, a vantagem de mais 3 pontos da Gabi, na realidade era minha. Eu que fiz o puzzle de ano novo e eu dei pra ela sair da detenção. Teve um dia também que o Rico estava abaixo na prova,
no ranking, ele ia pra detenção e eu entrei, chamei ele numa call e ajudei ele a fazer uma prova. E eu abdiquei dos meus pontos para que ele fizesse aquela prova de conta. Eu posso até tentar achar o ciclo, ou ele pode confirmar se ele quiser, mas também lutei para que ele subisse. Eu tava constantemente tentando me provar para vocês, principalmente porque eu fiz isso e vocês estavam no direito de vocês, mas depois, para piorar as coisas, o Marco foi eliminado e a gente não sabia onde estavam as medalhas dele, e eu prometi para vocês que não tava comigo, e eu sei que vocês não acreditaram. Eu já confirmei isso com o Rico depois, mais pra frente, quando ele já confiava 100% em mim. Então eu tive que me provar várias vezes, e eu acho que eu consegui fazer isso. Então, não teve nenhuma outra vez que eu fiz algo parecido. Então, amigo, só falar um pouquinho sobre isso. A questão de você falar que estava tentando se provar desde o início, desde quando você fez aquele jogo de votar na Camila, eu sempre falei para elas, tanto é que a gente criou uma outra aliança, eu sempre falei para elas, gente, vamos dar um voto de confiança no Christian. O Christian, eu acredito que ele esteja jogando com a gente de fato, porque a Gabi e a Camila, elas tinham perdido totalmente a confiança em você, entendeu? Então, você estava tentando se provar para Camila, entendeu? Porque desde o início eu já confiava em você, porque pela forma que a gente conversava, pela forma que eu via você jogando, entendeu? Então eu acredito que naquele momento você fez seu jogo, só que você ainda era uma pessoa confiável. Tanto é que a gente juntou todas as nossas medalhas para poder comprar uma vantagem. E naquele momento você mostrou mais ainda que você era de confiança. Entendeu? Aí, para as meninas elas não estavam querendo confiar em você, e aí eu falava, gente, vamos confiar no Christian, o Christian, ele tá jogando com a gente, ele é nosso aliado, entendeu? E aí acabou que elas deram mais um voto de confiança em você. Tá, rapidinho corrigindo, eu não votei na Camila, tá, gente? Você falou que eu votei na Camila, eu não votei na Camila. Falei errado. Ah, tá. E a outra coisa, deixa eu ver, pera, perdi o fio da meada. Mas, tá, sobre provar. Eu tô falando sobre a visão que eu tinha na época, tá? Eu achava a todo momento que eu tinha que me provar pra todos vocês. E era uma cobrança até comigo mesmo, mas eu entendia também que vocês podiam não confiar em mim. Eu não sabia quem de vocês confiava menos, mas enfim, eu sentia que eu tinha que me provar, entendeu? Era mais sobre mim. Ok, pessoal, a Camila, ela precisou sair rapidinho aqui da chamada. Enquanto ela não volta, eu vou estar fazendo as perguntas do Jandson. Ele também mandou por escrito, tá? E a primeira pergunta dele é pro Cris e pro Rico. Cris e Rico, em algum momento do jogo vocês ficaram com um pé atrás, já que o Thomas sempre tem fama de vilão? Sim, quando eu comecei a jogar com o Thomas, eu tava com muito medo. E em todo momento eu continuei com medo. E vai ser muito engraçado, porque eu tô louco pra mostrar pra ele alguns confesses meus. Porque todo momento eu ficava, gente, será que o Thomas tá me falando a verdade? É uma fama que precede ele, né? Não tem o que fazer, eu nunca joguei com ele. Essa foi a primeira vez que eu joguei com ele. Então eu ficava o tempo todo, meu Deus do céu, será que o Thomas tá me falando a verdade? Ou ele tá me passando pra trás? E aí ele começou a mostrar que tava falando a verdade pra mim, a gente jogou junto. Teve coisa, eu não sabia dessa... Eu sabia da relação próxima com o Tadeu, mas não sabia que era ponto de podcast. E também ele jogou um jogo que às vezes ele pensava nele mesmo, e eu também fiz isso. Então não julgo nem um pouco, mas eu fiquei sim com o pé atrás quando a gente começou a jogar. Amigo, desde o início eu sempre tive o pé atrás com o Thomas. Mesmo a gente tendo uma trégua, eu falava para as meninas, gente, nós pode contar com o Thomas, só que lá na frente, se acontecer do Thomas ele tentar atrair a gente tem que saber antes, entendeu? Desde o início eu não confiava no Thomas. Tanto é que essa foi uma das questões, de não falar para o Thomas sobre as vantagens que a gente comprava, sobre as jogadas, todas as jogadas que a gente comprava, que a gente fazia. Tanto é que, por causa dessa não confiança, que a gente colocou o Thomas lá para o final, para meio para o final, numa aliança. Porque antes disso, a gente meio que não confiava nele. Só que aí a gente viu que o Thomas
ele estava jogando com a gente, e aí foi nesse momento que a gente começou a confiar, entre aspas. Mas sempre com o pé atrás, né? Mas, enfim. Mas isso é questão minha mesmo de jogo com ele. Jogos passados. Mas nesse jogo ele conseguiu ir certinho com a gente. Eu só queria falar que é um absurdo isso, tá bom? Eu acho que realmente é uma fama que eu vim trabalhar pra não ter, e eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho. Cristiano e Rico, acho que podem comprovar isso. Mas só até uma correção que eu já vi o Rico falando algumas vezes sobre isso, eu queria só corrigir. Quem montou a aliança no final de nós 4 fui eu. Inclusive, se não me engano, não foi nem tão no final, foi na detenção que a Jess saiu antes da repescagem que a gente montou, que eu montei porque eram os 3 falando comigo em privado e eu precisava muito que a gente focasse tudo num lugar só. E aí eu que botei nos 3 uma aliança. Não, eu não fui adicionado em lugar nenhum, inclusive fiquei sabendo que depois eles tinham um grupo sem mim, com o Santi, enfim. Mas quem criou a aliança no final dos 4, quem criou o grupo fui eu. Amigo, mas assim, para você criar aliança, as outras 3 têm que aceitar, né? Então foi uma aceitação no decorrer da temporada. Entendeu? Não foi você criou e colocou a gente. A gente teve que primeiro confiar em você para depois você dar o pontapé inicial para poder criar aliança. Sim, é que você fala de uma forma como se eu fosse, como se eu tivesse sido convidado, como se tivesse sido adicionado de uma maneira que eu não, enfim, que eu não participei também ativamente. Eu tô só querendo mostrar que eu estava participando ativamente disso e que foi algo que, na verdade, rolou naturalmente, não foi aceitação ou não de o júri da aliança original que me adicionou, porque foi isso, a relação que a gente construiu e o cenário que a gente estava naquele momento que a gente conseguiu unir forças. Amigo, não foi bem uma coisa natural, né? Mas, enfim. Ok, pessoal. A próxima pergunta do Janderson é para o Thomas. Thomas, você não teve medo das alianças, já que você sempre tem essa fama de vilão? Janderson, medo é o meu nome do meio nesse jogo. Tipo, eu entrei todo cagado praticamente. Mas. E por isso até que eu realmente tive essa característica mais de jogo de desconfiar mais das pessoas do que confiar. Porque eu sabia que era um jogo que as pessoas faziam muita aliança. Quando o Henrico falava de ai, me adicionem nos grupos de aliança, eu falava, Henrico, que aliança, gente? Tipo, ninguém tem nada. Na minha cabeça só tinha aliança da primeira temporada. Então, eu tinha muito medo, sim, das alianças. Mas era um medo que, assim, eu não podia deixar me impedir de jogar. Eu acho que enquanto eu não estava sendo impedido de jogar pelas alianças, eu não estava sendo alvo pelo social que eu fiz e pelo trabalho que eu fiz até antes do Summer Camp, mas principalmente pelo jogo que eu fiz dentro do acampamento, eu acho que a minha única opção era realmente enfrentar essas alianças, enfrentar as alianças grandes, e foi o que eu fiz, enfim, acompanhado ou não, sozinho, tipo, acho que só o fato de eu ter me mantido tanto tempo longe da detenção e ter ficado nas provas e ter tido um bom resultado, era uma forma minha de resistência e de enfrentar essas alianças, porque eles não iam me botar na detenção se eu não estivesse nela, então... Até porque o poder da Rainha do Acampamento tava com a Camila. Mas é isso, medo sempre tive. Faz parte, eu tive medo desde que eu fui convidado praticamente, mas já tava na merda mesmo, era top 17, eu ia perder o quê? Nada, eu acho que isso foi até uma vantagem minha. Eu acho que dos campers eu era o que tinha menos coisa a perder por ter menos reputação, menos histórico. Enfim, eu acho que eu tive menos pressão em cima de mim pra refazer meu desempenho, enfim, tudo mais. Então, mas é isso, respondendo sua pergunta, sim, tinha medo das alianças, não das minhas, porque as minhas eu confiava até o momento que eu era provado do contrário, mas eu confiava em todas. E é isso, e tinha medo das outras, obviamente.
Tá bom, essa foi a resposta do Thomas para a pergunta do Janson. Bom, se mais algum membro do júri de conquista quiser falar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, eu vou estar pedindo para essa pessoa estar se manifestando. Eu mandei mensagem aqui para Camila para ver se ela vai voltar por agora. Caso não, a gente vai seguir para as considerações finais dos semifinalistas. Apenas aguardar alguns segundos para ver se alguém se manifesta, se algum júri tem mais alguma pergunta. Lembrando que, independentemente de quem esteve presente na chamada e quem não esteve, todo o júri de conquista já deixou um voto prévio. Então, a gente já tem 7 votos, né? Eles podem estar trocando de voto. Ó, a Camila voltou. Cami, ficou faltando alguma pergunta para você? Não, muito obrigada. Todos já responderam muito bem. Obrigada, meninos. Tá bom. Bom, obrigado, Camila. Obrigado, Janson. Obrigado todo o júri. Sendo assim, a gente vai seguir para as considerações finais dos semifinalistas. Lembrando que eles terão 5 minutos cada. Então, vamos começar seguindo a ordem definida por eles, com o Christian. Eu vou estar silenciando os demais. Pronto. Christian, quando você estiver pronto, você pode começar, tá bom? Você tem 5 minutos para suas considerações finais. Beleza, obrigado. Eu queria agradecer vocês pelas perguntas. Eu espero que tenha sido suficiente para mostrar para vocês que sim, eu joguei, eu quis vir de uma maneira diferente e eu vivi muitas coisas diferentes dessa vez. Na minha primeira temporada, eu nunca passei pela detenção, nunca, e eu venci a prova, a maratona, então eu fiquei imune e fui direto sem passar pelo júri de conquista também, devido todo o meu saldo. E dessa vez foi tanta coisa diferente. Eu passei por 2 detenções, eu estou aqui no júri de conquista, eu tô com medo porque eu quero muito ficar, não tenho problema em admitir que eu tô com medo, que eu queria implorar para vocês, para eu mostrar o meu jogo agora também para as pessoas que decidem não só o barrado, mas que decidem quem vence, porque eu sinto que eu mereço. Desde o começo, eu me arrisquei muito nesse jogo que podia dar muito errado, quando eu decidi votar na Jazz, por exemplo, e depois quando eu tinha que dividir o jogo, porque sim, eu tinha uma aliança que era Thomas, Ryan, eu e Marco, e também tinha uma aliança que era Rico, Gabi, Camila e eu. E não eram pessoas que eu ia trair, porque estávamos todos supostamente do mesmo lado, contra uma outra aliança daquele outro lado, né, que aí eram os membros restantes, e eu queria juntar todo mundo, mas eu sabia que ter uma aliança grande desse jeito complica muito a sua posição no jogo. Então eu tentava balancear tudo isso, e aí o Ryan flipou, nesse mesmo dia o Marco saiu, depois a Camila, a gente acabou perdendo ela também. Foi quando o Thomas entrou mais que oficialmente na nossa aliança, porque eu tinha realmente um trio com o Rico e com a Gabi. Então eu fiquei tentando jogar todo o tempo dessa forma, ficava entrando atrás de vantagem. Eu tentei fazer o puzzle do Natal, eu ganhei o puzzle do Ano Novo, e aí eu não tô desmerecendo a Gabi de jeito nenhum, eu tenho muito orgulho da trajetória dela, de tudo que a gente jogou juntos, mas eu fico pensando um pouco se eu poderia ter pulado esse júri de conquista, e aí é aquela coisa, né? São muitos cenários, não tem como você saber se isso ia acontecer mesmo, porque tanta coisa aconteceu, mas assim, eu fiquei pensando, matutando muito, que se eu não tivesse dado aqueles 3 pontos que ela usou, eu ia passar dela, né? Ela teria menos 3 pontos e eu mais 3 pontos. Seriam exatamente os 3 pontos necessários. Mas eu acredito que tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Então, se eu for merecedor na visão de vocês, de tudo que eu fiz aqui, se vocês quiserem que essa temporada seja representada por uma pessoa que jogou de verdade, que se jogou, que teve muitos planos. Mais pra frente, eu traí o Luan, eu fiz uma aliança com o Luan e com o Santi. O Santi, ele tava jogando o próprio jogo dele, inclusive, quando ele voltou da repescagem, ele podia ficar ou com o nosso lado ou com o outro, ele ficou com os dois. Aí o Thomas brigou com ele, porque descobriu que ele tava dos 2 lados. E aí, uma coisa que eu tentei fazer essa temporada o tempo todo era não queimar pontes. Eu não queria brigar com ninguém, apesar da pessoa ter mentido pra mim ou de eu ter mentido pra ela. Eu queria sempre resolver essas coisas pra ficar na melhor posição possível. Então, essa aliança que o Thomas mencionou era uma aliança que não durou,
A gente só colocou o Santi de lá porque o Thomas removeu ele do grupo que estávamos nós 5. E eu corri com ele pra falar com ele. E assim, eu sabia, de qualquer jeito, que se fosse o Luan ou o Tadeu pra final, a gente não venceria. Então, nessa reta final também eu dei tudo de mim. Quando eu ia bem na de conhecimento, eu tinha que aceitar sair cedo na de afinidade pra gente balancear as coisas. Eu tive que mentir pro Luan e pro Santi, porque eu sabia que era a única forma de eu ter uma pequena chance. E mesmo assim eu ainda tô aqui, porque eu queria ter certeza de que a Gabi não iria continuar na detenção naquele ciclo, porque eu sabia que eu posso perder pra Gabi, eu posso perder pro Rico, eu posso perder pro Thomas, mas eu posso vencer deles. Ainda, pra mim, sou aberto. Mas do Luan e do Tadeu eu nunca venceria. Então eu joguei pra vencer, eu tô jogando pra vencer até agora, e eu conto muito com o voto de vocês. Eu espero que tenha sido o suficiente, que eu tenha transparecido que eu não fui a pior pessoa do mundo, mas eu definitivamente não quis ser mocinho dessa vez. Eu quis ser mais um anti-herói, ou mesmo que um vilão, ou mesmo que algo meio nublado, meio cinza, mas eu queria jogar por mim até o final, e eu tô muito orgulhoso de ter conseguido fazer isso. Muito obrigado, Christian. Você utilizou seus 5 minutos. A gente vai seguir agora, né, seguindo nossa ordem, com o Rico. Rico, você tem 5 minutos para suas considerações finais. Então, gente, primeiramente eu queria agradecer pelas perguntas, agradecer por estar aqui nessa semifinal, agradecer por ter defendido o que eu acho, o que eu penso, e agradecer as pessoas que jogaram comigo e também as pessoas que não jogaram comigo, porque essas coisas que aconteceram foi o que definiu que eu estivesse aqui hoje. E eu quero contar muito que vocês me levem para a final, deixem eu ir para a final, pelo meu jogo, porque nesse jogo eu acredito que eu lutei muito pelos meus, porque os meus, eles teve momentos do jogo que a gente estava muito na desvantagem, e eu acredito sim que eu fui a liderança da minha equipe, porque a gente sempre tentava jogar estratégico, a gente sempre jogava estratégico, a gente sempre pensava um pouco mais à frente das pessoas, mesmo eles estando na vantagem. Eu sempre falava, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vamos olhar as vantagens na loja, vamos comprar essa vantagem. Eu conseguia pegar, a gente juntava com as pessoas da aliança que a gente tinha mais confiança, deixava essa vantagem com uma pessoa, tanto é que a primeira vantagem, que foi a vantagem que a Camila usou, ficou comigo, e eu poderia muito bem falar assim, não, a Camila errou, então eu não quero, eu não vou usar vantagem, não vou deixar ela usar vantagem, porque foi um erro dela. Só que não, porque a Camila, muito sabe que a Camila, ela é uma pessoa muito próxima a mim, e no jogo também ela iria me ajudar muito. Então, naquele momento eu não pensei duas vezes, e as pessoas que estavam jogando comigo também concordaram com a minha decisão de entregar a vantagem para ela, porque a Camila era uma pessoa que estava do nosso lado e queria continuar do nosso lado caso ela ficasse. E então, desde aquele momento a gente estava jogando estrategicamente, tanto é que na lista que eu mandava, o Santi estava lá em cima. E o Santi era uma das pessoas que tinha mais facilidade de cair, porque às vezes ele estava em cima, às vezes ele caía. Então a gente falou assim, nós falamos assim, eu falei, gente, precisamos arrumar um jeito de tirar o Santi. E naquele ciclo que a Camila usou a vantagem, o Luan ele estava imune. Era ou o Luan ou era o Santi, por causa daquela vantagem que o Santi usou. Então, naquele momento, a gente escolheu o Santi para poder tirar ele, porque era a única forma de poder quebrar as pessoas que estavam no topo, porque a distância estava muito grande e a gente só estava perdendo pessoa. Tanto é que a gente perdeu a Misaela, a gente perdeu o Marco, que estava jogando do nosso lado. Então, e também tinha a questão das pessoas usar o shot, porque cada ciclo as pessoas estavam usando shot, então era menos um voto para a gente. Então, eu acredito que eu sempre
falei para as pessoas assim, gente, vamos fazer isso. E as pessoas me seguiam, e seguiam a minha ideia. Então, com a saída da Camila, eu fiquei bastante chateado, porque eu acreditei que poderia ser um erro meu, mas a gente nunca sabe como que tá o relacionamento da pessoa com a pessoa do outro lado. Minha relação com o Juan, realmente eu acreditei no Juan, que ele ia jogar com a gente, que ele ia tirar o Duck, e acabou que foi como se fosse uma pedra no caminho, que ele foi realmente continuou jogando com a equipe dele. Mas a partir daquele momento nós conseguimos virar o jogo, conseguimos usar a estratégia nas detenções não, nas provas. Tanto é que, olha, a Gabi estava em último, então na prova de afinidade nós sobe ela. Olha, o Christian está em último, então vamos subir ele. Eu estava em último, então vamos subir. O nosso jogo, desde quando voltou da repescagem, foi assim. Quem estava em último, a gente subia, a gente fazia uns cálculos para poder saber se a pessoa estava tranquila, e a gente tentava sempre deixar os nossos aliados num nível mais acima. Então eu acredito que eu fiz muito pelo jogo dos meus aliados, e eu acredito que por isso que eu devo ir para a final. Muito obrigado, Rico. Essas foram as considerações finais do Rico. E agora, para terminar, vamos para as considerações finais do Thomas, que também vai ter 5 minutos, a partir de agora. Thomas, quando você estiver pronto, pode começar. Henrique, eu quero usar meu Shot in the Dark secreto. Mentira, gente. Eu acho que isso define poeticamente o meu jogo. Eu acho que foi um tiro no escuro. Eu sei que não é o discurso que vocês esperam de alguém que tá no júri de conquista. Eu sei que não é muito o discurso que vocês querem, mas assim, a gente vê tantos winners, tanta gente que chega na final com discursos de que tiveram o controle o tempo inteiro, que sempre tiveram o jogo na mão. E sinceramente, eu joguei com os 3. Nenhum deles teve jogo na mão o tempo inteiro. A gente mesmo, nós 4, éramos pessoas que estávamos em minoria em determinado momento do jogo. Então, eu acho que não tem problema pra mim dizer que, assim, eu joguei com as informações que chegavam pra mim. Eu podia não saber todas as alianças, todos os poderes, quem tava com o quê. Eu podia não ter essas informações, mas isso não me impediu de chegar até aqui. E chegar até aqui com 3 gigantes, com 3 já finalistas e um campeão de Summer Camp. E eu acho que isso é algo que a gente tem que reconhecer como júri, tem que reconhecer como plateia, tem que reconhecer como... eu tenho que reconhecer como jogador. Eu cheguei numa semifinal com 3 pessoas incríveis, 3 pessoas fodas. E que é isso, acho que eu represento um jogo de quem ninguém botava fé e quem tinha menos chances de ganhar, e que agora estão aqui, muito perto, muito perto. Eu nunca achei que isso ia ser, tipo, um desejo meu. Meu desejo era realmente só ultrapassar minha meta da última temporada, mas hoje realmente é um sonho. Eu acho que eu posso chegar lá. Eu acho que se eu cheguei até aqui, eu posso chegar nessa final e ser um infiltrado, e ser uma pessoa que nunca esteve numa final antes contra 2 experientes. Mas é isso, eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Eu acho que em questão de jogo é isso. Eu acho que eu fui muito aberto. Eu acho que eu joguei com o meu coração, com a minha razão. Joguei do meu jeito, independente de em qual aliança eu tava, de qual lado eu tava. Eu acho que eu fiz o meu jogo sozinho e foi meu jogo que me botou aqui. Agora, me reiterando o que eu falei mais cedo, quando eu entrei no Summer Camp All Stars, uma coisa que me deixou muito feliz, que foi ser diferente da outra temporada que eu participei, que eu não tive a oportunidade de jogar. Eu acho que os campers, os jogadores, não me deram essa oportunidade. E quando eu voltei, vocês me deram. Vocês me abraçaram, vocês abaixaram as armas, vocês me acolheram, vocês me deram a oportunidade de jogar, de mostrar meu jogo. E eu fiz isso.
eu cheguei até aqui. E é isso. E agora eu acho que tudo que eu quero é pedir pra vocês uma última vez, assim como vocês me deram a oportunidade de jogar mais cedo, eu quero que vocês me deem a oportunidade de ir pra essa final e de ganhar esse Summer que eu não achei que era, mas que é um sonho pra mim. Ai, saco. Enfim, é isso, gente. Só espero que vocês possam me dar essa oportunidade de ir pra final e de mostrar meu ponto no júri mestre. Pra, enfim, dar uma cara diferente pra essa final, dar uma cara diferente pros campeões de Summer. E é isso, a gente é todo mundo All-Star, todo mundo aqui arrasou. E agora tá na mão de vocês. E, enfim, seja o que vocês quiserem. E obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Eu tô muito feliz de ter chegado até aqui. E eu espero poder continuar pra ver essa última noite como finalista. Obrigada. Muito obrigado, Thomas. Essas foram as considerações finais dos nossos 3 semifinalistas. Christian, Rico e Thomas, eles acabaram de enfrentar o júri de conquista e agora resta pra gente o resultado. Júri, vocês já podem votar, ou no caso, vocês já podem reenviar o voto de vocês, editar, trocar de voto. Vocês vão ter em torno de 15 a 20 minutos para isso. E em seguida, a gente vai ler os votos no canal. Parabéns aos 3, boa sorte. E em instantes saberemos quem será o 5º barrado no top 4 da história do Summer Camp. Quem vai aí se juntar a um seletíssimo grupo iniciado pela nossa Larissa. E no mais é isso, boa sorte aos 3. Em instantes, leitura dos votos no canal. Não precisava estar lembrando, ninguém esquece.